Fala pessoal, estou aqui de volta para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou contar para vocês, então, dando continuidade nas sequências de experiências que eu tive com o vigilante Antônio Carlos. Eu gostaria de contar para vocês hoje uma experiência que foi até um tanto inusitada, inesperada. Foi a primeira vez que eu observei, né, desde que eu conheci o vigilante Antônio Carlos, uma nave, realmente uma nave, um disco voador em baixa altitude. E o mais inusitado de tudo isso é que isso aconteceu naquele prédio lá em Pinheiros, onde eu já mostrei para vocês, né, nos vídeos anteriores, que foi lá que eu conheci ele, né, e foi lá que eu também tive a maior parte das minhas experiências. Então esse fato foi uma situação bem inesperada, a gente não estava esperando que esse objeto, essa nave ia aparecer lá, né? Eu lembro bem que foi num domingo, né, no ano de 1990 também, tá? Se não me falha a memória. Já fazia já alguns meses, né, que eu conhecia o Antônio, então assim, a minha maior alegria, a minha maior motivação, né, depois que a gente teve esses contatos, essas experiências com ele, foi de estar indo praticamente todos os dias nesse prédio que ele trabalhava como vigilante. Eu passava praticamente o dia todo lá. Sempre que eu tinha a oportunidade, eu ficava com ele dentro da guarita lá, ele deixava eu entrar dentro da guarita e a gente ficava batendo papo o dia inteiro, falando sobre ufologia, extraterrestre, trocando materiais, né, livros, comentando sobre livros, comentando sobre as experiências dele, ele me mostrando fotos, enfim. Então eu gostava muito de, sempre que eu tinha essa oportunidade, de estar junto com ele lá, né? E eu lembro que foi no final de semana, foi num domingo, né? Eu fui lá, né, como de praxe, né? Eu sempre que eu podia eu ia para lá. E aí eu fiquei o dia todo com ele lá na guarita dele, enquanto ele estava trabalhando, eu ficava lá batendo papo com ele sobre ufologia, né? E quando começou a escurecer, por volta mais ou menos, né, de umas 6h40, 6h45, já quase na hora dele ir embora, ele falou: Fred, eu vou no banheiro e vou trocar de roupa também, porque daqui a pouco tá chegando a minha rendição, né, o outro vigilante que vai assumir meu posto. E aí ele falou: fica um pouquinho aqui na guarita, né, enquanto eu vou lá trocar de roupa, e aí eu já volto aqui. Foi ele descer da guarita, aí quando ele olhou para cima, ele falou: Fred, dá uma olhada. Aí eu peguei pela janela da guarita, eu olhei assim, e eu vi pela primeira vez uma nave em baixa altitude. Essa não era uma sonda, essa realmente era um disco voador, inclusive foi confirmado pelo próprio Antônio Carlos, né? Eu vou mostrar para vocês exatamente como era, tá? Eu achei uma imagem de um objeto registrado na internet, né? Não sei em que país que aconteceu isso, tá? Não vou lembrar de cabeça aqui agora, mas essa imagem que eu imprimi, que eu peguei na internet, ele mostra bem como era muito parecido com essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, do objeto que eu vi. Ele era bem parecido com isso aqui, olha só. Tá? Era um objeto mais ou menos elíptico, né, que você conseguia perceber, né, o delineamento da nave, né, do objeto. Você via que ele era um objeto elíptico, né, mais ou menos em formato de um disco voador. E esse objeto, ele passou bem por cima do prédio que a gente estava, né? Ele veio bem silencioso, ele ficou andando em baixa velocidade, em baixa altitude. Ele estava tão baixo que deu até para identificar esse formato dele, né? Já o formato de um disco voador. E aí, segundo o Antônio Carlos, ele realmente confirmou para mim, tá? Que aquilo lá não era uma sonda, e sim era uma nave mesmo que estava passando ali próximo, né? Depois ele recebeu essa confirmação telepaticamente pelos seres, né? E foi uma situação bastante inusitada, né? Infelizmente a gente não tinha nenhuma máquina, nenhuma filmadora para poder ter filmado, mas essa imagem aqui ela mostra bem como era esse objeto, tá? Então ele era mais ou menos nesse formato aqui, ó, e você conseguia perceber exatamente que já era quase o formato de uma nave mesmo, né? De um disco voador, né? Com essa protuberância na parte de cima aqui, ó, e exatamente nessa cor aqui, um branco bem alvo, né? É uma cor bem clara, assim, lembrando muito uma luz neon, né? Uma luz fluorescente, assim. E ele não emitia nenhum tipo de som, tá? Ele passou bem baixo, por cima do prédio que a gente estava, lá onde o Antônio trabalhava, o vigilante Antônio, né? Então essa experiência aí, pessoal, foi a primeira vez que eu vi um objeto, né? Uma nave mesmo, em baixa altitude, e o mais inusitado é que ela passou exatamente no prédio que o vigilante lá, o Antônio, trabalhava, né, em Pinheiros, como eu já até descrevi nos vídeos anteriores, o endereço do prédio, né, que ele trabalhava. Um prédio
residencial, situada bem ali no bairro de Pinheiros ali, né, que é um bairro bem conhecido aqui de São Paulo. Tá bom, pessoal? Então hoje é um videozinho mais curto aí. Eu queria contar essa experiência para vocês aí da minha primeira observação de uma nave a baixa altitude, né, e que também foi confirmado pelo vigilante Antônio Carlos, que realmente se tratava de um disco voador, né, e eles estavam presentes ali, já nos observando, já nos monitorando provavelmente, né, porque como eu passei o domingo todo lá conversando com ele sobre ufologia, trocando experiências, né, ele me contando das experiências dele, a gente estava em sintonia, né, com esses seres aí, e quando começou a escurecer, então por volta de umas 6h45, esse objeto acabou passando por cima do prédio lá, tá bom, pessoal? Então valeu, se vocês gostaram aí demais dessa informação, né, demais dessa experiência aí que eu tive, que eu estou contando para vocês aí, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar, tá bom, pessoal? Isso ajuda o YouTube a entender que os meus conteúdos são relevantes e que as pessoas estão gostando, tá bom? Valeu, pessoal, então até um próximo vídeo, fiquem na paz.